É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa nova disciplina que é Português Instrumental. Espero passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, fazer uma boa parceria. Então agora nós vamos para as apresentações. Meu nome é Alessandra Lescano, eu sou formada em Ciência da Computação e Letras, que é Português, Inglês e Literatura. Tenho duas especializações, que é em Gestão Escolar e Comunicação e Linguagem. Atualmente, eu sou servidora pública, tanto no estado como no município, e também tenho experiência na educação profissional. Como eu estou já na educação há 13 anos, espero contribuir com vocês um pouquinho da minha experiência. Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Abra o coração, abra a mente, sejam curiosos, né? Não ficam presos apenas nesses slides, porque eu estou aqui para ajudá-los como orientadora, né? Eu sei que o principal formador será você, então busque. A internet, por exemplo, é um meio social que muita informação há lá, podemos recorrer a livros, a pensadores, a gramáticos, então vamos expandir o nosso conhecimento. Então que a nossa sementinha que vai ser plantada, vocês possam regar para que tenham bons conhecimentos e bons estudos. Vamos lá? Você sabe o que é português instrumental? Professor, o que vem a ser português instrumental? Vamos descobrir. Olha que eu coloquei essa definição ótima, que dá para resumir. Português instrumental é o estudo da língua portuguesa que objetiva a capacitação para a compreensão, para a interpretação e para a composição de textos. Comunicar-se bem, tanto na expressão oral quanto na escrita, exige objetividade, clareza e coesão. Português é maravilhoso. A nossa língua é bela. Nós usamos em diversas ocasiões, em diversas situações, seja ela escrita, seja ela falada, né? A nossa comunicação é importante e o português instrumental vem a somar isso, ou seja, vem nos direcionar para que nós possamos ter uma boa coesão, nós podemos ter uma boa coerência. No final do nosso curso, nós vamos conhecer um pouquinho mais de cada um deles. Língua escrita e língua falada. Os estudiosos da língua definiram então o signo. Até eu coloquei aqui como significado, é o elemento utilizado para representar o objeto. Ou seja, a nossa palavra. A nossa língua portuguesa escrita, ela é um signo, seja ela numeral, seja ela por meio de escrita, tá? Que é a letra. Então, para se comunicarmos, usamos a língua e os signos. Ou seja, uma pessoa que fala a língua portuguesa consegue se comunicar fluentemente com quem também sabe a língua portuguesa. Ou seja, nós receptores, nós emissores, temos que falar a mesma língua, o mesmo código com o receptor, né? Então é por isso que os estudiosos definiram bem isso, a língua escrita e a língua falada por meio dos signos. Voltando, né, fundamentando mais, coloca que da mesma forma hoje encontramos na língua duas formas de expressão, a língua coloquial e a língua culta, que é a nossa linguagem. Há documentos que nós precisamos escrever mais rebuscado, escrever de uma forma formal, logo como o nome fala. E já a linguagem coloquial é a nossa conversa do dia a dia com um amigo, né, com uma pessoa do nosso trabalho. Nós não usamos tanto a nossa língua formal, mas na escrita, dependendo do documento, dependendo do que nós formos escrever, tem sim que escrever de uma forma mais culta, mais direta. Aqui eu coloquei um quadro para ajudar bem a gente, olha só. A linguagem culta, isso vocês colocam lá depois para estudar bem separado, e a linguagem coloquial. Olha a diferença delas. A linguagem culta é usada em situações formais, como por exemplo, professora, numa Câmara Municipal que você vai enviar um ofício, ou não precisa nem ser uma Câmara, apenas numa empresa que você vai comunicar ou pedir alguma coisa, uma carta empresarial, um requerimento. Cartório, por exemplo, os documentos emitidos por ele é de uma linguagem culta. Por exemplo, as redações, que é o Enem, em concurso, né, onde você usa uma coisa mais de conhecimento e que você tem que passar aquilo para o papel, você tem que escrever de uma forma mais culta, tá? E já a linguagem coloquial é empregada no cotidiano, é o que nós falamos, é a linguagem mais tranquila, né, não precisamos saber realmente uma colocação pronominal, né, não, colocamos mais livremente na fala. Linguagem culta é a seleção cuidadosa das palavras,
na linguagem coloquial, não obedece necessariamente à norma culta. Aqui a linguagem culta serve à norma, já a linguagem coloquial é solta, com construções mais simples. Você fala em períodos curtos, né? Eu vou ao shopping, vamos ao shopping. Aí nós até usamos a gente vai ao shopping na linguagem coloquial. Claro que na culta você não pode falar assim, né? Ela é polida, ou seja, você tem que saber o que escreve, escreve pouco, objetivo e mais claro. E já a nossa, ela permite abreviaturas, diminutivos, gírias. Gíria só se cabe na linguagem coloquial. Nunca podemos usar gíria e alguns dialetos que há na região em linguagem culta. Muita gente usa tipo assim, né? Esse tipo de pronúncias, não se pode escrever uma coisa assim, né? Apenas na comunicação coloquial. A linguagem culta é ensinada nas escolas. A linguagem coloquial eu não coloquei nada, mas na realidade o nosso convívio nós já ensinamos um para o outro, nós estamos aprendendo todos os dias. Né? Então a gente acaba aprendendo uma coisa nova, uma gíria nova que saiu, né? Um dialeto novo que dependendo da região fala de uma forma, outros falam de outra, e isso também se aprende, né? Tá claro por enquanto? Então vem cá comigo. O ato de ler. O português instrumental, para que se possa escrever bacana, direito, na linguagem formal, você precisa ler. Você precisa ser um leitor assíduo. E aqui, olha a importância. Para compreender o que se lê, é preciso saber que textos são discursos nos quais o autor diz alguma coisa a seus leitores. Há uma pesquisa que fala que muitos brasileiros leem muito, só que não entendem. Ou seja, ler por ler, não, você tem que parar, ter concentração e entender o que lê. Lembrando que a pessoa que escreveu aquilo quer lhe passar alguma coisa. O que ela quer lhe falar? Sobre o que é aquele livro? Sobre o que é aquela notícia, né? Que você acaba lendo e tendo que se familiarizar. Se não compreendemos o que lemos, não conseguimos aprender o que está sendo transmitido. Você pega uma história, ou então vamos pegar um poema. Você pega um poema, você lê. Se você não entendeu, você tem que fazer uma releitura. E quantas vezes for preciso, seja pausadamente, seja mais rápido, para que você entenda. Porque senão você não consegue interpretar. E a interpretação de texto, moçada, está em todos os lugares. Na história, na matemática, né? A interpretação até de pessoas, no jeito como você se porta, na tua postura, como você fala, no teu tom de fala, né? Então, se você for lidar com um cliente, ou se você for lidar com uma pessoa, isso é uma interpretação. E nos textos, na poesia, não é diferente, né? Ler e compreender o que se lê é uma competência indispensável, olha que legal, para quem deseja aprender, e por isso não podemos apenas identificar as letras e construir palavras. É preciso compreender, refletir a informação e formar uma opinião do que é lido. Não ler só por ler. Vem cá, o que esse autor quis falar para mim? Eu concordo com isso? É isso mesmo? Claro que há estudiosos, que estudam muito, né? Se chegam até esse patamar da escrita, esse patamar da publicação, ele tem um estudo por trás. Então, ele tem embasamento, seja de autores, seja por pesquisa. Então, talvez sim tem fundamento importantíssimo, mas nós temos que ser críticos, não ler por ler. Além do mais, a leitura faz abranger o nosso vocabulário. Você escreve melhor, você conversa melhor, né? Quanto mais você lê, mais você abrange o seu vocabulário. Olha que importante que Infante fala. A leitura é o meio que dispomos para adquirir informações e desenvolver reflexões críticas sobre a realidade. Viu? É o que eu acabei de falar agora. Nós temos que ser críticos, ter reflexões do que aquilo que nós estamos lendo. Bem, olha que legal. Nessa leitura, nós podemos classificar, segundo os estudiosos, 2 tipos de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Aí eu sintetizei aqui para nós, dá uma olhada. Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala por meio da comunicação. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. É proibido fumar nesse local. Você teve palavras, teve escrita. Por isso que é linguagem verbal, tá? A linguagem não verbal não se usa a escrita. Olha o que fala. É o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação.
Placa de trânsito, por exemplo, ó, coloquei uma aqui que não é de trânsito, eu coloquei uma placa proibido fumar. Tem alguma coisa escrita? Não, nós entendemos, né? Você vai num posto de saúde ou no hospital, numa unidade de saúde, tem uma mulher assim. Tem alguma coisa escrito lá? Não tem, mas nós sabemos o que ela está pedindo. Isso é uma linguagem não verbal. Outra bárbara de linguagem não verbal é a dança. É uma expressão que se passa do que ela está sentindo, né, do teu eu, por meio da dança. É uma linguagem também não verbal, tá? Então, a linguagem não verbal não tem escrita e a linguagem verbal possui escrita. Tudo tranquilo? Por enquanto? Então vamos lá. Elementos da comunicação. Olha aqui. Procurei colocar bem colorido para destacar para vocês. Sem esses elementos aqui que eu coloquei, não se pode haver uma boa comunicação. Como assim, professora? Olha só, o emissor tem que enviar alguma mensagem para o receptor. Então, no caso aqui, ó, eu sou a emissora, né, que eu estou passando para vocês, a professora, estou passando para vocês, alunos, que são os receptores. Aí, eu estou usando o quê? O código. O que é código? A linguagem, em língua portuguesa. Eu estou falando de uma maneira, eu estou procurando falar de uma forma que vocês vão entender, né? Então, isso é o código. Então, já começamos. Eu, professora Alessandra, emissora, vocês, alunos, receptor, por meio do código. Deu essa, tá conseguindo a comunicação, então eu preciso de mais. Eu preciso de um canal, por meio do qual chega até vocês essa informação. No nosso caso é aqui, eu estou no município, com certeza vocês, né, estão em outros lugares, vão estudar, e aí por meio da comunicação dessa videoaula, eu posso chegar até vocês. Aí referente, qual que é a situação? Qual que é o contexto que isso acontece? É uma mini aula, uma videoaula, perdão, que vou passar um conhecimento para vocês sobre uma determinada disciplina, um determinado conteúdo. Qual é a mensagem? É sobre elementos da comunicação. Então vamos clarear. Emissor, no caso sou eu, professora, receptor são vocês, aí o canal é por como vai chegar essa informação até vocês, né? Referente sobre o quê? Qual que é a situação? Referente ao curso, né? E a que eu estou fazendo, que é para ensinar a disciplina, e a mensagem é o conteúdo específico. Deu para entender mais ou menos? Vou até passar aqui para vocês olharem. Deixa eu ver se está para frente. Tá, olha só. O linguista russo Roman Jakobson, ele fez o seguinte, ele estudou e falou, olha, vamos separar esses elementos da comunicação e vamos dar nomes de funções de linguagem. Como assim? A função emotiva ou expressiva, eles chamam que é o emissor. A pessoa que emite a informação, geralmente ela usa muito eu. Meu, porque é minha mensagem, é o que eu quero passar para o receptor. Quem é o receptor? É a função apelativa ou conotativa, que é o receptor. Geralmente, receptor é no caso que eu dei o exemplo de vocês, são estudantes, mas uma ideia muito clara de receptor são as propagandas, por exemplo. O que acontece? Eles elaboram uma propaganda com o intuito de chegar até nós, que somos os receptores, para que eles consigam nos persuadir em relação àquele determinado produto, né? Então, isso é uma função apelativa. Olha, o meu produto é bom, compre-me, né? Vale a pena. É mais ou menos nessa ideia. Então, emissor é quem emite, função apelativa e conotativa é o receptor que recebe. Já explico para vocês o que é conotativo, tá? Função poética. Função poética, gente, é a mensagem. Como que se fala essa mensagem, professora? Por meio de uma poesia, por meio de música, né? Música, por exemplo, é claro essa ideia do poético. Sem contar que é mais subjetivo, é o eu. Geralmente as músicas sertanejas, que é mais da região aqui, é alguém que está sofrendo alguma coisa, uma decepção, né? Então é uma coisa mais dolorida, é o eu, né? Por isso essa função poética, é a mensagem que quer passar. Função referencial ou denotativa, é o contexto, sobre o que vamos falar, sobre o que vai acontecer, qual é a informação. Então vamos entender. Função referencial e denotativa é a informação. O que eles vão me passar, o que está acontecendo, o que tem de informação ali que vai me acrescentar, que vai me informar. Função metalinguística é quando falamos a mesma língua.
Quer ver só? Tô na mecânica, vou na mecânica, aí o meu carro estraga, e aí ele fala lá, olha, você precisa comprar o virabrequim de não sei das quantas, ou começa a falar palavras que não é do meu cotidiano, não é do meu conhecimento. Aí a função metalinguística dele para comigo tá dando um pouco de interferência, porque eu não estou entendendo o que ele está me pedindo. Aí ele liga, então, olha, eu não sei, mas me passa a relação, eu vou na autopeça. Chego na autopeça e falo, estou precisando disso e disso. Rapidinho, por quê? É a linguagem dele. Eles estão entendendo o que eu quero fazer. A linguagem do médico. O médico se comunica muito bem com o médico na sua linguagem da saúde e assim sucessivamente. Então, os estudiosos colocaram o nome de função metalinguística, que é o código, a língua, ou seja, precisamos falar ter a mesma comunicação para que se possa fluir a nossa conversa. Função fática ou de contato, que é o canal. É por meio do qual nós possamos chegar à informação. Panfleto, tabloide, outdoor, mensagens ou até mesmo uma videoaula, isso é contato. Então vamos relembrar. Função emotiva ou expressiva, que você vai expressar o seu eu, o que você quer de informação, eu. Função apelativa ou conotativa é o receptor. Função poética é a mensagem, tá? Função referencial denotativa, qual é a informação, qual é o assunto. Função metalinguística é a linguagem que você vai falar com a outra pessoa. E função fática de contato por meio do canal. Eu disse para vocês que eu ia explicar o que era denotativo e conotativo. Isso é muito importante. Anota aí. Denotação e conotação. Uma palavra pode ter um significado em uma frase e em outra um completamente diferente. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. As meninas dos olhos estavam dilatadas. Repetindo. As meninas dos olhos estavam dilatadas. Ou, a menina dos olhos do empresário era a fábrica de sorvete. Aqui, repare que é igual. As meninas dos olhos e a menina dos olhos. Tem alguma diferença de sentido aqui? Vocês conseguiram entender o que tem de diferente? Peraí, professora, eu não entendi não. Então vem cá. Na primeira frase, a expressão menina dos olhos, olha aqui, ó, as meninas dos olhos estavam dilatadas, está empregado em sentido real. Não tem outra ideia, é uma informação. A menina dos olhos, né, principalmente quando usamos colírio, dependendo, ela dilata. Não tem outra informação, não há ambiguidade aí, tá? Não tem outra ideia, aliás, é uma informação. Então não tem o que pensar, a menina dos olhos está dilatada. Já a segunda tem sentido figurado, ou seja, podemos entender que no sentido de real é denotação e figurado é conotação. A menina dos olhos do empresário, o que quer dizer? A pessoa mais querida, a pessoa que ele mais prestima, né, era uma sua fábrica de sorvetes. Então, para você entender, para ficar claro, denotação é sentido de dicionário, sentido real. Conotação é sentido figurado. Denotação, para você entender melhor, aonde você mais aplica? Numa notícia, né, porque não tem como você fantasiar, ou não, é uma notícia direta, uma informação, uma reportagem, uma receita, né, de bolo, uma bula de remédio. Então, são informações. Isso é denotação, é um texto denotativo, tá? Conotação, onde podemos achar conotação? Poesias, músicas à noite, por exemplo, aquelas mais românticas, a maioria são conotativas, é de cunho subjetivo, né, para você ficar pensando na situação, entenderam a ideia? Então tá, denotativo é dicionário e conotativo é figurado. Partindo desse conceito, eu vou explicar para vocês agora, separadamente, as funções de linguagem. Lembrando, ó, só para recapitular, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções de linguagem. Quais são mesmo? Emotiva ou expressiva, apelativa ou conotativa, poética, referencial ou denotativa, metalinguística, fática ou de contato. Então vamos lá. Função emotiva, o próprio nome já fala. É porque você expressa o seu eu, o que você está sentindo, o que você quer, né? Transmite informações de modo subjetivo, ou seja, ele expõe o seu ponto de vista. Para quem? Para o receptor. Você não vai falar sozinho.
Você precisa de alguém. Você precisa de alguém recebendo aquela informação. Seja por meio de fala, seja por meio de mensagens, né, de aplicativos, aí não importa. Você precisa passar e esperar que aquele receptor entenda o que você está sentindo, o que você está informando. Função apelativa. Olha que interessante. Os textos são enfáticos, envolventes, persuasivos. Aqui que eu falei da propaganda, lembra? Você precisa persuadir a pessoa para comprar o teu produto. Você tem que convencer que aquele lugar é bom, né? Que aquela ou escola, ou produto, ou loja. Isso é o poder da função apelativa por meio do emissor para o receptor. Função poética. É aquilo que eu já falei, mas vamos de novo para ficar bem fixo nosso conhecimento. Ocorre quando o emissor revela o seu mundo subjetivo. O que ele está sentindo, qual que é a mensagem que ele quer passar, tá? Função referencial ou denotativa. É realmente o que precisa de informação. Não tenha outra ideia ou duplo sentido. Vem aqui, ó, o comunicador a utiliza quando tem intenção apenas de transmitir alguma informação, dar alguma notícia. Não é um diálogo. Eu quero passar. Aconteceu... 250 alunos do Enem tiraram nota máxima, né? Um exemplo, é uma informação, não tem outra ideia. Então, função denotativa ou referencial. Função metalinguística tem como principal incidência o código, isto é, sua preocupação se opera em trabalhar a linguagem da linguagem. É aquilo que eu falei, né? O mecânico entende o pessoal da autopeça e assim sucessivamente. Um médico, dependendo da linguagem, né, um especialista vai conversar com outro especialista. Então, as pessoas que se comunicam têm que falar o mesmo código, a mesma língua, ou ao menos ter muito bem claro os elementos da comunicação, porque senão você não consegue se comunicar, não consegue entender. É igual você pegar, por exemplo, um manual de instrução. Pronto, você compra um produto novo e você vai ler aquele manual de instrução. Às vezes, tá em língua portuguesa? Tá em língua portuguesa. Só que há palavras que você não conhece, há termos técnicos ali que não faz parte do teu cotidiano. E aí, como é que fica a sua comunicação? Porque é uma comunicação. Ele ali, né, no seu manual, está querendo comunicar com quem? Com o receptor que adquiriu aquele produto. Então, você tem que tomar muito cuidado como você vai falar ou como você vai fazer em relação a essa função. E por último, que é a função fática. Qual meio, por qual meio eu posso me comunicar? É por carta? É por e-mail? É por WhatsApp, por mensagem de aplicativo? Ou é por meio de panfleto? Por qual? Televisivo? Né? Por meio de propaganda? Como? Geralmente o emissor usa frases que mantêm o diálogo entre os personagens, que servem para testar o receptor se está realmente entendendo a mensagem. Tá? Vamos fazer um exercício bem rapidinho? Vamos dar uma pausa? Olha só. Ver se nós entendemos. Eu vou ler para vocês, presta atenção. O trecho abaixo é o final de uma carta comercial. Lá na frente eu vou ensinar para vocês o que é uma carta comercial, tá? Vamos lá. Nada havendo a tratar no momento e desejando aos clientes um feliz e próspero ano novo, aproveitamos o ensejo para cumprimentá-los. Quem manda, atenciosamente, Dois Irmãos Limitada. Dois Irmãos Limitada é uma autopeça, né, que tem na cidade. Então, para quem será que ele está mandando essa carta desejando boas festas, de feliz e próspero ano novo? Olha a pergunta. Qual é a função da linguagem predominante no texto? É poético? Ele está elevando os seus pensamentos a uma mensagem mais subjetiva do que está sentindo? Não, então não é poética. É emotiva? Está passando a sua emoção para olha, eu estou desejando, não, é uma coisa mais direta, não é nenhuma emoção. É apelativa? E aí? Pelo amor de Deus, comprem, voltem à nossa loja. É isso que está dizendo aqui? Vamos lá, vamos ler de novo. Nada mais havendo a tratar no momento e desejando aos clientes um feliz e próximo ano novo, aproveitamos o ensejo para cumprimentá-los. Não é apelativa. É metalinguística? E aí? Vamos pular essa. É fática? Está tendo um diálogo aqui em duas pessoas? Está tendo por meio de um canal dizendo aonde está chegando essa informação? Não. Então essa alternativa correta aqui é D de dado, tá? Metalinguística, ou seja,
os clientes que foram comprar nessa loja, então eles fizeram com certeza uma carteira de dados, né? E aí no final do ano, que para persuadi-lo mais também, ele vai mandar um feliz ano novo, né? Nesse sentido. Então aqui nesse exercício a resposta correta é D, metalinguística. Vamos para mais um? Eu adoro esse poema. Quem escreveu foi a Adélia Prado, uma excelente mulher, escritora. Ela é muito, procurem a vida dela, uma mulher muito batalhadora, né? E ela escreve coisas maravilhosas do tempo dela e que até hoje perduram. Olha que bacana esse poema. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mãos e palavras que nunca suspeitei conhecesse. Voaram 3 dentes e gritei, esmurrei-os e gritei. Gritei meu urro à torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira densou como cortina. Ele me pegava nos braços, na perna, na cintura, sem me reter. Peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava. Será que ela está com raiva de pegar o seu esposo lá com uma moça? E olha que bacana assim, ó, voaram 3 dentes. O que será que ela fez, hein? E gritei, esmurrei, gritei, e aí no final juntaram ela, pegaram pelo braço e ó, larga. Você está entendendo a emoção? Ela passando isso? Vamos lá. É possível dizer que no início do poema, até o momento em que começa a briga, ataquei-os por trás, foram utilizadas funções de linguagem chamadas. Quais são? É apelativa e fática? Ela está apelando, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não é assim que funciona? Não, então não é essa a alternativa. É referencial e emotiva? Vamos pensar. É fática e emotiva? Tem um diálogo aqui? Ela tá contando o que aconteceu, mas ela não está falando com ninguém não. Metalinguística e expressiva, ela está falando na mesma linguagem com alguém? É poética e fática? Olha, a melhor alternativa aqui é referencial emotiva. O que ela fala? Ela dá uma informação do que ela fez, que ela foi atrás, encontrou, e arrancou dente, e emoção, que ela estava ofendida, ela uivava, né? Ela passa isso. Então, a função de linguagem nesse texto aqui é referencial emotivo. Tá mais ou menos claro? Bem, há uma cadeia, há uma ligação. Linguagem verbal e não verbal. Logo nós vemos os elementos da comunicação, né, que é emissor, receptor, canal, nós vemos o código, a mensagem. Logo em seguida nós vemos o sentido do texto, que é denotação de dicionário e conotação sentido figurado, vindo por consequente as funções de linguagem, que são as 6, que eu acabei de falar para vocês cada uma. Aí tem uma para fechar, que chamamos de figura de linguagem. O que acontece? Os estudiosos precisavam ter isso por meio da normativa, da gramática normativa, muito bem explícito, muito bem explicado o que é cada um. Vamos lá. Muitos textos apresentam uma série de recursos para chamar a atenção do leitor e para realçar e dar expressividade às palavras. Esses recursos são chamados de figuras de linguagem. Estão vendo só? Eles usam artimanhas na escrita para chamar sua atenção mesmo, sabe? Na escrita, na propaganda. Qual é a ideia? As mais conhecidas e empregadas, temos várias, tá? Mas o que eu coloquei para vocês aqui? Comparação, metáfora, eufemismo, pleonasmo, ironia, hipérbole, antítese e metonímia. Alguns nomes, né, que nós deixamos de citar aqui. Por exemplo, temos lá anacoluto, nós temos antonomásia, nós temos sinestesia, nós temos N figuras de linguagem que depois que nós sintetizarmos essa, peço para que você pesquise também, sabe? Vai a fundo em cada uma dessas. Vamos lá. Vamos ver então. Coloquei bem sintetizado aqui, ó, dá uma olhada. Comparação, o próprio nome já diz, tá? Estabelece uma relação de comparação com 2 elementos. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. A tua mão está tão fria quanto o gelo. Há uma comparação. Ou então você pode usar a palavra como. Por exemplo, homens são como formigas. Né? Isso tirado de um poema.
Então, homens são como, é uma comparação também. Então, tem uma palavra como e tanto quanto, ó, tão quanto é comparação. Depois nós vamos ver isso. Metáfora é uma comparação implícita, ou seja, o que você quer dizer está além das palavras, tá? Baseado na associação de ideias. Olha só, homem deixa de ser um parasita e vá procurar um emprego. O homem, a palavra parasita, não que ele é um, né, não. Eu estou falando no sentido figurado, tá? Isso é metáfora. Ou eu digo assim, ó, quer ver um bem bacana, que podemos usar como metáfora, que usamos muito em poesia. Há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Olha só, isso é forte. Nós usamos dois tipos de figura aí, mas também a metáfora. Seus olhos são negros, como o luar sem estrela. Então, geralmente usa-se em poesias, em poema e música, essa metáfora. Vocês estão conseguindo entender? É o sentido figurado. Eufemismo é a forma mascarada, uma forma mais fácil de entender, que substitui a expressão desagradável usando outras mais suaves para amenizar o impacto. Como assim? Esta manhã João deu seu último suspiro. Em vez de ele escrever, olha, João faleceu? Não, ele deu seu último suspiro. Outros dizem assim, João passou desta para melhor, ou foi morar em outra residência, né, nesse sentido. Até usa uma bem simples na parte coloquial assim, ela é meio legal, não, ela é chata mesmo, só que eu não posso falar isso para a pessoa, né, ou nem escrever isso, eu escrevo que ela é meio simpática, meio legal, né, nesse sentido de amenizar a situação, chamamos de eufemismo, certo? Pleonasmo, sem querer, falamos isso às vezes, sem importância, é a redundância de ideias, ó, subi para cima, desci para baixo, entrei para dentro, saí para fora. Teve até uma novela que colocou viver a vida. Alguém vive a morte? Quer dizer, né? Não se sabe também, né? Mas é o pleonasmo, é a redundância, né? Até falou hemorragia de sangue. Aí tem até um vídeo, inclusive vale a pena se vocês puderem, daquele Emmanuel na Terra de Godard, tem uma parte que é só de língua portuguesa que fala sobre as figuras de linguagem. Muito interessante, bem bacana, vale a pena assistir. Olha aqui, ironia. Às vezes as mulheres usam bastante ironia, mas assim, aqueles poetas e até os escritores usam também. Quer ver só? Consiste em empregar palavras ou expressões que pretendem dizer exatamente o contrário. Com um amigo desses, quem precisa de inimigo? Ou então você pega e dá para uma pessoa R$20. Nossa, vou ficar rica. Isso é uma ironia, né? Na maneira como ela escreve, na maneira como ela fala. Hipérbole é o exagero. Emprego as palavras exageradas para dar mais ênfase. Olha o exemplo que eu coloquei. No mês de novembro de 2008, choveu canivetes em Santa Catarina. Choveu canivetes? Caíram canivetes do céu? Não. Ou então assim, chorei um rio de lágrimas por você. Haja lágrima, né? Então tudo que é um exagero. Mulher, eu até escutei outro dia, uma mulher liga uma vez pro esposo, liga duas, quando ele atende na terceira, poxa amor, eu tô te ligando mais de 1000 vezes. Mentira, na terceira. Mas automático, aí os estudiosos colocaram como nome de hipérbole, tá? Antítese é duas ideias contrárias numa mesma frase. Como assim? Entre o bem e o mal, prevalece o bem. Tem que estar numa mesma frase. Entre o gordo e o magro, entre o sol e a lua, tá? Entre a água e o fogo. Essas duas ideias numa mesma frase. Duas ideias contrárias, então, é antítese. E por último, a metonímia. O que é metonímia, professora? É a relação de proximidade. Por exemplo, eu digo assim, ó, li Machado de Assis. Você foi lá e ficou lendo a orelha, o olho. Não, você não lê o autor, você lê as obras dele, né? Outros que nós falamos normal. Comi um prato de sopa. Você come a sopa ou você come o prato? Né? Mas assim, não que esteja errado, não é isso, mas precisamos classificar como metonímia, figura de linguagem. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos parar agora, vou tomar um café, tomar uma água, espichar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, tá? Até mais!